E se aquilo que você está vivendo hoje estiver moldando muito mais do que você imagina? Gênesis 49 nos coloca diante de uma cena solene. Jacó está no fim da vida. Ele reúne seus filhos não apenas para se despedir, mas para declarar o que acontecerá com cada um deles. Isso não é um momento emocional, é profético. Jacó diz: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ou seja, o que está sendo dito aqui ultrapassa o presente. Aponta para o futuro das tribos de Israel. Mas há algo que chama a atenção logo no início. Jacó não trata todos da mesma forma. Cada palavra é específica, cada declaração carrega peso. Cada filho recebe algo que está diretamente ligado à sua história. E isso nos ensina algo muito importante. O futuro não é desconectado do caráter. Começando por Rúben, o primogênito, Jacó o chama de meu primogênito, minha força. Mas logo em seguida ele declara que ele não será o mais excelente. Por quê? Por causa da instabilidade. Instável como água. Rúben teve posição, mas não teve firmeza. E isso custou seu lugar. E aqui está uma lição direta. Potencial sem caráter não sustenta destino. Depois vem Simeão e Levi. Jacó lembra da violência deles, da ira descontrolada, da atitude em Siquém, e declara que seriam espalhados em Israel. A força sem controle se torna destruição. Mas é interessante notar algo mais amplo. Séculos depois, a tribo de Levi é separada para o sacerdócio. Ou seja, aquilo que foi marcado por violência é redirecionado por Deus para o serviço. E isso revela graça. Deus não apenas julga, ele também redime. E então chegamos a Judá. E aqui o tom muda completamente. Judá, teus irmãos te louvarão. A palavra Judá já carrega a ideia de louvor. E agora isso se confirma. Jacó descreve Judá como um leão. Força, autoridade, liderança. Mas o ponto mais profundo está aqui. O cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló. Essa é uma das profecias mais importantes do Antigo Testamento. O cetro fala de governo, de realeza, e Siló aponta para aquele que viria, o Messias. Isso se cumpre em Cristo. Jesus nasce da tribo de Judá. Ele é o rei prometido, o leão da tribo de Judá. Percebe a profundidade disso? No meio de declarações sobre falhas humanas, Deus já está apontando para a redenção. A história não termina nos erros dos filhos de Jacó. Ela aponta para Cristo. E então os demais filhos são mencionados. Zebulon, associado ao mar e ao comércio. Issacar, comparado a um jumento forte, mas inclinado ao descanso. Dan, descrito como juiz, mas também como serpente, revelando ambiguidade. Gade, Aser, Naphtali, cada um com características que moldariam suas tribos. E então chegamos a José. Aqui há um destaque especial. José é um ramo frutífero, mesmo tendo sido rejeitado, vendido, ferido, ele floresceu. E mais, sua prosperidade ultrapassou limites. Seus ramos correm sobre o muro. Ou seja, a bênção não ficou contida, mas Jacó também reconhece a dor. Os flecheiros lhe deram amargura. José foi alvo de ataques, rejeição, injustiça, mas ele permaneceu firme. Por quê? O texto diz: seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Aqui está o segredo. Não foi força própria, foi sustento divino.
e Jacó declara bênçãos profundas sobre ele, ligadas ao céu, ao abismo, à fertilidade, à abundância. José é a prova de que Deus pode transformar sofrimento em frutificação. E por fim, Benjamim é descrito como um lobo que despedaça, uma imagem de intensidade, força e conquista. Depois de todas as declarações, o texto diz que Jacó abençoou cada um segundo a sua bênção. E isso é importante. Não foi genérico, foi específico, foi pessoal. Então Jacó dá uma última instrução. Quer ser sepultado na terra de seus pais. Mesmo tendo vivido no Egito, seu coração estava na promessa. Ele sabia que aquele não era o destino final. E então ele recolhe os pés na cama e morre. Mas não como alguém sem direção. Ele morre confiando, e isso nos leva ao coração do capítulo. Gênesis 49 mostra que Deus está escrevendo uma história maior que os indivíduos. Cada vida, cada decisão, cada caráter está inserido em um plano maior. E esse plano aponta para Cristo, o verdadeiro Rei, o cumprimento da promessa, aquele que veio da linhagem de Judá para redimir tudo. Na prática, isso nos confronta profundamente, porque mostra que nossas escolhas importam, nosso caráter importa, nossa caminhada com Deus hoje impacta muito mais do que imaginamos. É como plantar uma árvore e o fruto não aparece imediatamente, mas o que está sendo plantado hoje definirá o que será colhido amanhã. Talvez você esteja vivendo um momento comum, sem grandes eventos, sem grandes decisões aparentes. Mas Gênesis 49 te lembra de algo essencial. Deus está vendo, Deus está moldando, Deus está conduzindo. E no meio de tudo isso, Ele está apontando para Cristo. Porque no final, não é sobre nós, é sobre o plano redentor de Deus sendo cumprido na história. E a pergunta que fica é simples, mas profunda. Que tipo de legado você está construindo? Pense nisso. Que Deus te abençoe.